Boa noite, irmãos. Nós estamos ainda estudando o segundo evento que vai tomar lugar na sequência de fatos escatológicos, segundo nós vemos na Bíblia. O segundo evento, que na verdade não é um evento, é um período, que é o período da grande tribulação. É o período que vem logo após o arrebatamento, segundo o entendimento de um grande número de exegetas. Outros exegetas entendem que esse evento vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. Mas todos creem que haverá um arrebatamento da igreja, um rapto da igreja num dado momento. E, claro, existem as tendências, os intérpretes liberais, que não creem em nada disso. Existem interpretações estranhas que falam que o arrebatamento da igreja, na verdade, assim como a segunda vinda de Cristo, é a ida do crente para o céu, ou o fato de Cristo vir morar no coração da pessoa. Mas aí são interpretações que não dá para levar a sério, porque elas não respeitam o próprio assunto da passagem que o autor quis dizer. Mas nós temos dito aqui que o próximo evento escatológico a acontecer seria o arrebatamento da igreja. Há discordâncias, uns dizem que sim, outros que não, mas isso na verdade não tem uma relevância crucial no entendimento dos fatos escatológicos. O fato é que a igreja será arrebatada num determinado momento. Nós cremos que depois do arrebatamento virá a tribulação. Essa tribulação vai ter 7 anos, conforme nós temos aprendido. É um período terrível e temos visto os textos que tratam disso. O primeiro texto que nós lemos que trata sobre esse assunto foi Mateus 24. E nós lemos lá o sermão profético de Jesus explicando e falando sobre a grande tribulação, falando sobre esse período terrível de sofrimento e de juízo de Deus sobre a terra. Esse período, nós temos dito a vocês, é um período que vai ser dividido em 2 partes. 3 anos e meio de paz e depois 3 anos e meio de sofrimento e juízo. Tem um texto bíblico, 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3, que talvez faça alusão a isso. Pode ser que esse texto faça alusão a isso. Nós aprendemos em Daniel 9, nós estudamos também Daniel 9, falando sobre a 70ª semana de Daniel. Nós aprendemos que a tribulação vai durar 7 anos. É a 70ª semana de Daniel. Aprendemos que já se passaram 62 e mais 7 semanas, 69 já se passaram. Falta 1 semana acontecer. E estudamos isso na última vez que estivemos aqui juntos. Estudamos e aprendemos que essa 70ª semana é precisamente os 7 anos de tribulação. É uma semana de anos. Não é de dias, mas de anos. São 7 anos. E ainda vai acontecer, estudamos isso. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3, parece que trata disso. Pode ser. Veja o que diz o texto. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então aqui a expressão dia do Senhor é difícil você falar assim, isso diz respeito à vinda de Jesus, isso diz respeito ao juízo da tribulação, isso diz respeito ao arrebatamento. Por quê? Porque a expressão dia do Senhor tem um leque de significados no Novo Testamento muito grande. Dia do Senhor pode ser muita coisa. Pode ser o arrebatamento da igreja, pode ser a grande tribulação, pode ser a vinda de Cristo, pode ser o juízo final. Tudo isso pode ser chamado de dia do Senhor. É uma expressão que abrange muito tempo. Não dá para dizer um dia de 24 horas, não é isso. É um período que envolve muita coisa. É o dia do Senhor porque é o tempo, é a época em que o Senhor atuará de modo marcante na história. E aí o texto fala, estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, e é aí que alguns dizem, olha, isso aqui é algo que se relaciona à tribulação. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então haverá um tempo na história em que dirão, olha, finalmente o mundo encontrou a paz.
acabaram os seus problemas. O mundo encontrou a paz. Nós sabemos, já temos estudado isso, em Daniel 9 nós estudamos, falando sobre o anticristo, que ele vai anunciar a paz, ele vai fazer acordo com muitos por uma semana, e haverá então um período de tranquilidade, de paz. Aprendemos outras coisas sobre ele, e veremos depois também mais textos sobre o anticristo, que vai ser um homem extremamente bom. O anticristo vai passar uma imagem, vai passar a imagem de um homem extremamente bom. Ele é extremamente mau. Ele é um obreiro do diabo, mas ele vai passar a imagem de alguém extremamente bom. Ele vai trabalhar pela paz, ele vai realizar milagres, ele vai conseguir unir a humanidade e todos vão adorá-lo, porque ele vai proclamar que ele é divino. Por isso se chama anticristo. Anti não significa somente contra. Anti tem dois significados na língua grega. Anti significa contra e anti significa em lugar de. Então pode ser que além dele ser contra, ele também pode ser, não, será alguém que se apresentará como o próprio Cristo. Eu sou Deus em carne. Vai se apresentar assim. E muitos vão adorá-lo, porque as coisas que ele vai fazer serão extraordinárias. No campo da política, no campo da economia, no campo das relações exteriores, no campo religioso. O discurso dele será um discurso maravilhoso. E as pessoas ficarão impressionadas com isso. Então, no tempo em que esse homem tiver tanta influência sobre o mundo, governando e tendo esse impacto tão chocante, dirão o quê? Paz e segurança. A humanidade chegou ao seu nível de maturidade, que é simplesmente um nível que jamais atingimos antes. Mas o que vai acontecer na sequência? O texto diz: eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Então, exatamente nessa época de uma paz sem igual, é que, de repente, virá o juízo. O texto de Daniel fala que o anticristo vai quebrar um acordo com Israel na metade da semana. E quando ele quebrar esse acordo, vai começar então um período sangrento de perseguição ao povo de Deus, de perseguição aos cristãos, aos judeus, e guerras e problemas os mais diversos, problemas nas relações internacionais, problemas na natureza. Haverá abalos na natureza, cataclismas acontecendo. Então será a grande tribulação propriamente dita. São 7 anos, mas a tribulação mesmo é nos 3 anos e meio finais. Ok? Então esse texto é interessante, porque parece que esse texto evoca essa realidade. Parece que esse texto diz respeito a esse período aí, dividido em 2. Bom, eu quero mostrar para vocês hoje um texto, Daniel 7, e é muito interessante esse texto, porque esse texto fala inclusive desses 3 anos e meio de dores, mas traz mais informações. Daniel capítulo 7. Depois nós veremos outros textos mais curtinhos que falam explicitamente sobre os 3 anos e meio. Mas veja aí Daniel capítulo 7. Pode exibir aí o Daniel capítulo 7. E vamos ver o que acontece nesse texto. Esse texto é muito rico. Porque esse texto que acontece? Esse texto é um sonho que Daniel tem. E nesse sonho ele vê o passado e ele vê o futuro. Então, Daniel é como se ele estivesse em cima de uma montanha e o passado fosse um rio. Ele vê lá atrás, onde o rio começa, e lá na frente. Ele olha tudo, ele vê tudo. E nós vamos ver, olhando esse texto, tudo que já aconteceu. Porque ele vai falar sobre 4 impérios mundiais. Interessante aqui. 3 deles já passaram. Haverá um outro, ele fala de um outro. Que talvez, a princípio, a gente pode falar assim, esse outro eu já sei qual é.
é o Império Romano. Porque os impérios mundiais que ele menciona aqui são babilônico, medo-persa, grego e um quarto império. Então, os sinais desses 4 impérios aparecem aqui claramente, pelo modo como eles são descritos. Mas esse quarto império, eu falei do babilônico, depois do babilônico vem o império medo-persa, depois do medo-persa o império grego, e depois do império grego, o império que veio foi o romano. Foi o império que veio depois do império grego. Mas, se você ler a descrição do quarto império que está aqui, ele não se encaixa com o Império Romano. Quando nós lemos o quarto império. Os dados que aparecem não se encaixam no quarto império. E as coisas que vão acontecer nos dias desse quarto império também não se encaixam com o que aconteceu na época do Império Romano. Então o que nós aprendemos? Esse quarto império ainda não apareceu. Vai aparecer ainda. E esse quarto império está fortemente ligado com o período da tribulação. E quem será o imperador nesse quarto império? Quem você acha que vai ser? Quem? Faz o A. Faz o A. Como é que faz o A? Não tem jeito assim. Vai ser o anticristo. Então é muito importante ver isso aqui. O que tem em Daniel 7 é um mapa da história, um mapa geral da história. Desde lá da época de Nabucodonosor, quando surgiram os grandes impérios, tirando o Império Egípcio, quando surgiram os grandes impérios mundiais, desde Nabucodonosor até um império que ainda surgirá. Então é uma visão feia e assustadora, mas é muito instrutiva. Vamos então ver aqui o texto aqui. Presta atenção, está lá, versículo 1. Vamos ler então. Fala assim, eu vou lendo e vou explicando para vocês. Olha o que fala. No primeiro ano de Belsazar, primeiro ano de Belsazar é o ano 553 a.C. Nessa época, Daniel devia ter uns 50 e poucos anos de idade. Ele já está na Babilônia já há mais de 50 anos. Então o que acontece? Ele já é um senhor já. E aí, ele vai narrar o que aconteceu com ele. Diz assim, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Você se lembra desse capítulo? Quem já leu esse capítulo aqui? Quem já leu faz muito tempo esse capítulo? Nem lembra mais. Faz tempo, né? A gente gosta de ler mais João, Salmos, né? Daniel é meio tenebroso, né? Negócio, mas tô tão preocupado com a vida, vou ler Daniel, cheio de monstro, é melhor não ler não. Assusta muito, né? Eu vou ler Salmos, eu vou ler Provérbios, é mais light, né? Mas aqui, o que vem agora é algo assustador mesmo. Olha só, olha lá. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Qual é o mar grande? Qual é o mar grande no contexto ali daquela região toda que é o Oriente Médio e onde Daniel estava? Qual é o mar? O que é o mar grande? Qual é o mar grande? Daniel estava no Golfo Pérsico aqui, mas não é o mar grande. O mar grande é o mar Mediterrâneo. É o mar Mediterrâneo. Ali o cenário central do mundo. Os grandes impérios dominaram toda aquela região. Toda a bacia do Mediterrâneo. Desde a Espanha até o Golfo Pérsico. É uma grande faixa gigantesca, dominando toda a Europa e entrando ali para o Oriente Médio, e indo até onde hoje é o Irã e o Iraque. Inclusive indo até o Irã mesmo, para lá, um pouco mais para lá, do Iraque, depois do rio Tigre e do rio Eufrates, para quem sabe um pouquinho aí a geografia, né? É um espaço gigantesco de terra. Então, o mar Mediterrâneo é central nessa região. Ele fala, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Por que do mar? Sei lá. Muita gente fala que é algo ligado, que o mar é ligado à política. E o mar também é ligado a algo muito assustador.
Para o homem antigo, o mar era algo que assustava, ele tinha pavor do mar. E na Bíblia, geralmente o mar está relacionado também à realidade política. Então pode ser tudo isso. Subiam então reinos assustadores, vindo do mar, que por si só já causava medo no homem antigo. E continua. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Vocês já viram alguma estátua assim? Leão com asa? Já viram? Se vocês olharem as ruínas ou a arte, a ruína ou a arte da Babilônia, vocês vão ver estátuas assim. Leão com asa. Já viram isso? Em fotos de museus, leão com asa. Era algo próprio dos babilônios. Isso aqui lembra muito o Império Babilônico. Ele fala assim, o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada a mente de homem. O que é isso? O que é isso? O que lembra isso aqui? Quem já leu Daniel sabe o que isso aqui lembra. Daniel capítulo 4. Vocês se lembram o que aconteceu com Nabucodonosor? O que aconteceu? Ele foi transformado num bicho, não é verdade? E depois ele foi tirado dessa condição e restaurou a sua mente. Ele ficou com mente de animal. E virou um animal, enlouqueceu. Vivia no meio do mato, subindo em árvores. O pelo cresceu, o cabelo cresceu, a barba cresceu, a unha cresceu. Virou uma feminista, né? Cheia de pelo ali, horrível, né? Pulando pelo mato, né? E gritando e urrando. Né? Virou isso. Então, é um louco. Então o que aconteceu? Deus tirou ele dessa condição. Deus tirou ele dessa condição e lhe deu uma mente humana, uma mente racional. Né? E o seu período também de avanço, né, que talvez representado pelas asas de águia, esse período parou, começou um período mais humanitário desse rei que se converteu depois dessa experiência. Então, essa figura aqui que aparece no versículo 4, lembra um pouquinho o capítulo 4 de Daniel, que narra a experiência de Nabucodonosor, que era um rei que estava expandindo seu império de modo veloz, rápido como uma águia, mas de repente foi cortado e lançado fora, e depois restaurado novamente. Um detalhe importante no capítulo 4 aqui, olha só. Quando fala assim, foram-lhe arrancadas as asas. Quem fez isso? Quem arrancou a asa dele? Quem? Deus. Olha agora. Foi levantado da terra. Quem fez isso? Deus. Olha lá. Foi-lhe dada a mente de homem. Quem fez isso? Então, não deixem de perceber no capítulo esses detalhes. Esses impérios todos, eles sofrem ações de alguém acima deles. Mas o texto não fala quem é. Quem arrancou a asa? Quem levantou esses homens? Quem deu uma mente de homem para ele? Quem? Não fala quem é, mas nós sabemos, existe um poder acima. Não são eles. O texto não fala assim, olha, ele arrancou a própria asa, outro homem arrancou a própria asa, ou ele se levantou da terra, ele desenvolveu uma mente de homem, não. Ele sofre essas ações. Por que ele sofre essas ações? Porque Deus está controlando tudo. Então nós não podemos perder isso de vista. Deus está controlando tudo aqui. Ele revelou a Daniel o quê? O que ele descobriu ou o que ele iria fazer? O que vocês acham? Ele revelou para Daniel o que ele descobriu que ia acontecer, ou ele revelou para Daniel o que ele iria fazer? O que ele iria fazer, aqui no caso, o que ele já tinha feito. Ok, continua aqui. Isso aqui ele já fez já, né? Não, aqui ainda era na época da Babilônia, né? Ainda iria fazer, ainda ia tirar esse reino, esse império do poder. Aí veja o 5, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Olha isso, um urso extremamente feroz, ele se levanta sobre um dos seus lados. Por quê? Porque o segundo império
foi a Média e a Pérsia. Era um império, era uma coalizão entre a Média e a Pérsia. E a parte dessa coalizão que se tornou mais forte foi a Pérsia. Então, por isso ele se levanta sobre um dos seus lados. E continua. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, que podem envolver o poder que ele desenvolveu sobre o Egito, sobre a Síria e sobre toda aquela região da Babilônia. Trazia 3 costelas e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Esse é o segundo monstro, o segundo animal que aparece. É o segundo império. Continua. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. É um outro governo. Aqui, a alusão a 4 cabeças, 4 asas de ave, isso remete a nossa mente para os sucessores do imperador Alexandre o Grande. Ele teve 4 generais que dividiram o Império Grego em 4 partes. Os principais, os sírios, que dominaram a Palestina, aquele Antíoco Epifanes, era de uma das partes do Império Grego dividido em 4 partes. Ele era sírio. Então, esse terceiro animal, o leopardo, seria o Império Grego. Então, ele estava vendo esses impérios todos. Aí, olha o que acontece agora. Agora acontece algo estranho. Veja. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Que bicho é esse? Os outros a gente dá até para definir um pouco, né? Um urso com costela na boca, é um leão com asa, é um leopardo com 4 cabeças. Mas esse aqui, que bicho é esse? É um animal diferente de todos e mais forte do que todos. Ele tinha 10 chifres. O chifre na Bíblia é a ideia de autoridade, poder, força. Ele tinha 10 chifres e devorava tudo, destruía tudo. Aí continua. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Imaginou isso? Que sonho doido. Daniel ia procurar um psiquiatra, né? Falou, não sei, estou meio doido. Ele viu nesse animal estranho 10 chifres, e de repente um chifrinho pequeno saiu e derrubou 3. E esse chifre tinha olhos. O que é isso? E começou a falar. O chifre tinha uma boca que falava com insolência. Ou seja, era um chifre metidão. Era um chifre meio Pablo Marçal, né? Eu sou o bonzão. Era um chifre desse nível. E ele faz isso. Então, o sonho de Daniel vai ficando cada vez mais estranho. O que é isso? O que está acontecendo? O que isso tudo significa? Ele vai ficando perplexo diante disso. Aí continua. Continuei olhando. Até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias. O que é ancião de dias? É um velhinho. É um homem idoso. Um homem idoso, ancião de dias. Se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aparece agora esse rei. Esse outro imperador, nos dias desse animal terrível. E veja a sequência. Então, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando
e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E agora? Quem é? Quem na Bíblia é chamado de Filho do Homem? Jesus é o único personagem que se refere a si mesmo como quem? Filho do Homem. De onde ele tirou isso? Daqui. Quando ele falou assim, olha, o Filho do Homem vai lembrar de Daniel. Então é ele. Peraí. Ele é o Filho do Homem? É ele. Ele é aquele personagem estranho de Daniel, que aparece ali diante do ancião de dias? É ele, então? É ele. Então é uma grande descoberta no Novo Testamento. Quem é esse personagem aqui? Quando Daniel viu isso, ele só disse Filho do Homem, ou seja, alguém que tinha um aspecto humano, era um ser humano. Ele fala, Jesus pega esse título e fala, eu sou o Filho do Homem. Então isso tudo, nós aprendemos mais tarde, se refere a Jesus. E olha o que acontece então, olha o que acontece agora. Ele se achega a quem? Ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias? É aquele que está no trono, governando tudo, gloriosamente. E aí, o Filho do Homem se achega e foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quem é esse aí? Jesus. Ok? Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. O que significa tudo isso? Para nós é fácil, né? A gente sabe quem é o Filho do Homem, a gente sabe o que vai acontecer. Para Daniel, isso tudo foi uma novidade imensa. Ficou perplexo diante disso. Mas o que é isso tudo? O que significam essas coisas? E mais, ele ficou extremamente confuso com relação ao quarto animal, que é o que mais mexeu com a cabeça de Daniel. Daniel, quando ele se manifesta agora, ele fala assim, olha, eu tenho uma curiosidade específica quanto a esse animal que aparece no fim da visão. E eu quero uma explicação melhor. E aí vem a explicação melhor que o texto vai dar. E aí nós aprendemos mais sobre a grande tribulação e sobre o anticristo, sobre o que vai acontecer. É muito importante esse pedaço por causa disso. Porque Daniel, ele focaliza a sua curiosidade nisso. Ele não quer saber tanto do império, do primeiro império, ele não quer saber sobre o segundo império, nem sobre o terceiro. Ele está curioso demais para saber sobre esse animal estranho, que tinha um chifre que falava, que tinha olhos, e que falava, e que era insolente, que blasfemava. Ele quer saber o que é isso, que eu nunca vi isso. Então, ele vai concentrar nisso aí. E é esse o valor dessa passagem, entre outros, é claro. É o grande valor dessa passagem. Porque aí, Daniel vai receber informações sobre esse período que ainda não começou, da tribulação. Veja então aqui. Estão entendendo tudo? Estão entendendo isso? É um sonho assustador, né? Alão. O ancião, tudo indica que é Deus Pai. É Deus Pai que aparece ali governando. E o Filho do Homem, não tem dúvida. É o Senhor Jesus, conforme ele próprio disse. O ancião de dias, com certeza, é Deus Pai. No seu trono, governando tudo. Ou seja, aí a gente descobre quem é que está dirigindo essa história toda. Quem é que está levantando o animal feio? Quem é que está derrubando o outro animal? É ele. Ele é o autor da história, o poderoso sobre tudo. Tudo está acontecendo pode assustar. Mas temos que lembrar. O trono dele está acima. Esses tronos todos estão aqui na terra. O trono do ancião de dias está acima. Então, é importante isso por quê? Porque nós aqui neste mundo, nós olhamos para a política mundial e nós nos assustamos. A gente dá medo. Cada vez tem notícias mais assustadoras. Já tem gente falando em terceira guerra mundial, sabiam disso? Já tem gente falando sobre isso. Na Inglaterra, já tem autoridades políticas de destaque
preocupadas, dizendo, olha, nós temos que começar a investir em armamento. Porque nós estamos negligenciando o nosso poderio bélico há muito tempo. Há uns 20 anos que nós não estamos investindo no nosso poderio bélico. E isso não pode continuar, disseram essa semana. Essa semana as autoridades britânicas disseram. Nós temos que voltar a investir nisso, porque tudo indica que estamos caminhando para um conflito bélico mundial. Então olhamos para isso e dizemos, meu Deus, onde isso vai parar? Nós olhamos para Israel e Hamas ali brigando, e você vê de repente nações se levantando para apoiar Hamas. Que isso? Você vê o nosso presidente se levantando para apoiar terrorista, que decapita bebê, que bota bebê no micro-ondas. É isso. E olhamos para isso, meu Deus, o mundo virou uma loucura. É o nazismo ressurreto. Onde isso vai parar? Olhamos para tudo isso e nos assustamos. O Brasil, nessa situação, com um governo que não está nem aí com nada, só quer passear e só fala bobagem. É um lixo o nosso governo. Essa é a grande verdade. Não tem democracia aqui. As pessoas têm medo de falar. Em que democracia as pessoas têm medo de falar? Jornalistas sendo expulsos do país. Contas nas redes sociais sendo bloqueadas, passaportes sendo caçados porque alguém colocou alguma coisa lá no WhatsApp. Ou seja, onde está a democracia que falam tanto? Não existe. Então tudo isso tem nos assustado. Então, para que nós não entremos em desespero, então, nós aprendemos escatologia. Lembrando, olha, veja quem estava governando lá em cima, enquanto o leão com asas estava aqui. Veja quem estava governando lá em cima, enquanto o leopardo com 4 cabeças estava aqui. Veja quem estava governando lá em cima, enquanto o urso, que pendia para um lado com costelas na boca, estava governando aqui. Nós temos um rei acima de toda a política mundial. E esse rei é o ancião de dias. É o ancião de dias. Está lá. É o Pai Celeste. E esse rei, ele vai dar para alguém. Esse rei vai entregar o seu reino para alguém. Para quem ele vai entregar o reino? Para o Filho do Homem. Já entregou? O Filho do Homem está sentado à sua direita. Mas ele já entregou os reinos deste mundo? Não. Vai entregar. Vai entregar. Vamos ver então o que acontece na sequência. 16. Cheguei-me a uns dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Para quem ele perguntou isso aí? Algum ente que estava lá no sonho. Tinha alguém lá no sonho. Tinha alguém lá no sonho. Devia ser um pastor, né? Acho que era eu que estava lá. Não sei. Um personagem estava lá no sonho. Sonho tem isso, não tem? Aparecem uns personagens estranhos ali. Aconteceu isso. Apareceu lá um personagem e ele pediu a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Ele resumiu tudo. Fez um resuminho em 4 linhas. Mas Daniel não ficou satisfeito. Olha o 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. É esse que é o problema. Que bicho é esse que tem chifre que fala? Né? Que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. O que é isso aqui? Que bicho é esse aqui? É um javali enlouquecido? É mais do que isso, né? Dente de ferro, unha de bronze, devorando tudo, pisando em tudo. Esse bicho é louco. E veja, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Era um chifre pequeno que se tornou robusto, grande. E aí continua. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles.
Como é que um chifre faz guerra? Como é que é essa visão? Não dá para saber. Como que era isso? Como que esse chifre no animal atacava os santos? O fato é que, de algum modo, no sonho, isso acontecia. E aí o texto prossegue. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Aqui já é outro capítulo depois da tribulação. Vejam então o que ele explicou. Agora vem a explicação daquele homem que está lá no sonho e que começa a explicar para Daniel qual é o sentido disso. Diz assim, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Olha isso. Parece que o que temos aqui é que o reino representado por esse animal é uma coalizão de 10 estados. Parece que é isso. Esse império é uma coalizão de 10 estados, é bem possível. Só que um dos governantes se levanta e derruba 3 e toma o lugar deles. Ou seja, se torna o mais forte. Derruba 3 e toma o lugar deles. Então, isso aqui já deu espaço para muita discussão, né? Lembra quando formou o mercado comum europeu? É os 10 reinos ali que se uniram. Quando se formou a comunidade europeia, né? É os 10 reinos. Mas só que faz as contas dá mais de 10, então não dá certo. Nunca deu certo fazer conta, né? Nunca dá certo. Mas, isso tudo indica, a experiência nossa indica, que esse império ainda não surgiu. Não apareceu ainda. Ainda está guardado para o futuro. Quando aparecer, terá 10 governantes. Mas um governante vai se levantar e derrubar 3. Vai dar um golpe, né? Vão falar, é golpe, vai ser golpe mesmo. Vai derrubar 3 governantes. E vai tomar o lugar deles, se tornando forte. E aí continua. Proferirá, olha o que ele vai fazer, esse rei. Proferirá palavras contra o Altíssimo. O que mais? Magoará os santos do Altíssimo. Como é que ele magoa os santos? Ele vai chamar de feio. Você é feio, hein? Ai, estou magoado. É isso? Essa tradução é uma piada, né? Magoará os santos. Ele vai ofender, ele vai desrespeitar, ele vai perseguir os santos. Não é magoar. Magoar é uma palavra muito fraca. A ideia aqui é que ele vai desrespeitar, afrontar os santos. Ele vai perseguir e afrontar os santos. E mais, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Como é isso? Que lei é essa que ele vai mudar? A lei de Deus. A lei de Deus. E os tempos? Parece que ele vai, assim, não dá para ter certeza. Mas a sugestão presente aqui é que ele vai mudar o calendário religioso. Porque as festas judaicas, elas são várias, né, e comemoram dias santos para os judeus. Ele vai mudar tudo isso. Ele vai desrespeitar especialmente o povo judeu, mudando o calendário religioso e mudando a lei mosaica. Ou seja, vai blasfemar, vai desrespeitar o povo de Deus, vai perseguir o povo santo, vai mudar a lei de Moisés, vai alterá-la em tudo, vai anulá-la, vai estabelecer suas próprias leis, seu próprio calendário sagrado, ele vai fazer tudo isso. Okay? Vai desprezar totalmente a presente ordem. E aí continua. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Olha o que vem agora. Por quanto tempo? 1 tempo, 2 tempos e... Quanto é isso? 3 anos e meio. Bateu direitinho com o que temos aprendido aí. Isso vai acontecer por 3 anos e meio. E aí vem, mas depois dos 3 anos e meio, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu,
serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Está aí. Esse foi o sonho dele. No que ele revelou muita coisa sobre a grande tribulação. O que vai acontecer na grande tribulação? A grande tribulação, de acordo com esse texto, vai ser um tempo marcado por uma coalizão política muito poderosa. Esse reino, essa coalizão política, dominará o mundo, pisoteará tudo, tomará tudo, destruirá o que quiser destruir. Nessa coalizão, 3 reis vão ser derrubados pelo anticristo. E o anticristo, então, perseguirá os santos, o povo de Deus, ele vai blasfemar contra Deus, ele vai mudar os tempos e a lei, ele vai ser o pior inimigo da verdade. Mas, no tempo dele, depois de 3 anos e meio, o reino será arrancado dele, ele será destruído e será estabelecido o reino de Deus. Lembra daquela oração que a gente faz? O Pai Nosso? Senhor, venha o teu reino. Ok, vai vir. Mas primeiro tem que acontecer tudo isso aqui. Ó. Vive. Sobre o quê? O quarto chifre? Aham. É. Tem que tomar cuidado, né? Não. O anticristo vai ser, então, um engenheiro de TI. Seria isso? Não tem sentido. Não. Não, é assim. Esses textos, eles não transmitem só verdades para nós. Eles transmitem verdades também para as pessoas que ouviram pela primeira vez. Então não dá para ser algo assim. Como é que isso vai transmitir alguma coisa para um homem do século IV, V a.C.? Então, a ideia presente na literatura bíblica apocalíptica de olhos, e note bem, o fato de ter olhos, assim, vários olhos, isso aparece em Apocalipse também. Fala dos espíritos que têm olhos, são cercados de olhos. Essa noção de olhos transmite a ideia para o próprio autor bíblico e para os próprios leitores originais a ideia de acuracidade, de uma visão perspicaz. É alguém sábio, é alguém inteligente, é alguém que sabe perscrutar as coisas. Essa é a ideia de alguém que tem muitos olhos. Assim como o chifre é a ideia de poder, de força, haver muitos olhos significa isso. Certamente isso, Daniel entendeu isso. Alguém que tem muitos olhos é alguém perspicaz, alguém que tem uma visão privilegiada, é alguém inteligente, é que sabe analisar, perscrutar as coisas. Essa é a ideia presente aqui quando fala de olhos. Quando fala de boca, aí fica claro, né? É alguém que vai ter voz, vai falar, vai enunciar as suas ideias, vai enunciar os seus valores, seus ensinos, seus decretos. Então, nós não podemos transportar uma realidade cultural do século XXI e injetá-la no texto. Não dá para fazer isso. Porque esse texto não foi escrito só para nós. Ele foi escrito para os homens antigos também. Ele tem que falar com todos. Ele tem que falar com o meu avô. Esse texto tem que falar com o meu avô. Tem que falar com o meu bisavô. Teve que falar com o meu bisavô. Então eu não posso injetar essas coisas. Agora, se alguém perguntar, o anticristo vai usar tecnologia? Claro que vai. Claro que vai. Lógico. Vai usar o que ele quiser. Mas a figura presente aqui não pode ser conectada com isso. A figura presente tem que respeitar os limites da literatura apocalíptica, da literatura escatológica, que
dentro da qual o simbolismo do número enorme de olhos se relaciona com isso. Perspicácia, inteligência, visão acurada das coisas. O anticristo vai ser um gênio. Um gênio. O anticristo vai ser um gênio político e militar. Só dele derrubar três reis já mostra, e os outros 7 não fazerem nada, só dele derrubar 3 reis, outros 7 ficarem quietinhos, isso já mostra que ele é um estrategista de um nível altíssimo. Ele é muito inteligente, muito perspicaz, muito sábio. Ele tem a visão correta das coisas e sabe o que faz. Esse homem é uma sumidade. Esse homem é uma sumidade. Assim, olha, o que vai livrar os crentes da época de não seguirem esse homem e de não aplaudirem ele assim como fãs número 1 é apenas o discernimento que o Espírito Santo dá. Só isso. É o discernimento que o Espírito Santo dá que vai impedir os crentes de não segui-lo. Porque vai ser óbvio que é um homem fantástico. Vão dizer, mas o que ele fez de mal? Vejam esse homem. Especialmente no começo. Vejam esse homem, que homem sábio. Olha, ele derrubou 3 reis, mas eram 3 reis maus. Foi ótimo ter derrubado os 3. Vejam como ele é perspicaz, como ele estabeleceu a paz, como ele é sábio, como ele é um estrategista militar, político, sabe tudo, é um homem religioso. E vão apoiá-lo, o mundo todo vai apoiá-lo. E os crentes só não vão fazer isso porque o Espírito Santo vai protegê-los. Eles terão sabedoria e discernimento espiritual. Sim. Medo persa. O grande. Grécia. Roma. Não considerou. Pulou. O quarto império aparece no capítulo 2. Na estátua que Daniel vê. Lá ele vê o quarto império. Não dá para ser porque nos dias desses reis acontecerá do Senhor se manifestar e destruir esse império e estabelecer o reino. Não, claro que não. O Império Romano não está imperando hoje. Onde estão os... E outra coisa, onde estão os 10... Quem? Gracietti, nós estamos falando aqui de um império cruel, destruidor, com 10 reis. Estamos falando de um rei que vai derrubar 3 reis e vai governar, perseguir os santos, vai dominar o mundo. Estamos falando de algo que nós nunca vimos na história. E vamos enxergar isso hoje aonde? Onde? Que é o medo persa. É o medo persa. Medo persa são os braços, né? É a cabeça, os braços, a cintura, e aí vem as pernas e os pés, depois os pés de barro e ferro. Será que esse império romano ele persistiu até chegar nos pés? Ele se dividiu em 2, né? Então não acabou nunca. O Império Romano está vivo ainda. Mas isso é próprio da literatura bíblica, apocalíptica e profética. Essas brechas. Lembra da 70ª semana? A 70ª semana... Não, o século XX foi o século que mais matou cristãos e não foi no Império Romano, foi na União Soviética. Assim, essa descrição é uma descrição que não se encaixa em nenhum momento da história. A não ser que a gente comece a forçar. Né? Os 10 reis não são 10 reis, os 3 reis não são 3 reis, ou um rei que se levanta não é um rei que se levanta.
o império não é cruel, não destrói tudo e não devasta tudo, é outra coisa. É difícil ver esse império já tendo existido sem transformar toda essa descrição em algo bem menor. Bem menor. Agora, quando você vê isso e a explicação do que é, e olhamos para a história, nós olhamos e dizemos, olha, esse império aqui, isso nós nunca vimos. E mais, na época desse império, para pôr fim a esse império, o que é que põe fim a esse império? É o Filho do Homem. Então, é difícil encaixar isso em algum momento. A não ser que, né? Não, os 10 não são 10. É a Europa unida, que tem mais de 10, mas 10 é um número simbólico. Pode ser, pode ser. Que os 10 dedos se refiram a esses 10 reis, né? Porque na visão da estátua, aí aparecem todos os impérios. E a pedra que é cortada sem auxílio de mãos, ela cai aonde? Nos pés. Que é nesse reino, né? Nesse reino que ele tem força e tem fraqueza. Mas é nesse reino que ela cai. Os pés da estátua ainda não aconteceram. Foi pulado. Mas o problema é esse. O natural seria dizer Império Romano. O problema é que não se encaixa no Império Romano. Aí se não se encaixa, vai fazer o quê? Só se a gente fazer uma leitura tentando fazer encaixar. Tem gente que acha que já aconteceu tudo isso aqui. Oi? O que? O anticristo? Não. Não é o Bill Gates, não é o Papa, não é o Lula. Assim, a leitura natural do texto, indica uma realidade extremamente pesada. Porque o animal que surge nunca foi visto antes na Terra. Ele é destruidor, ele é feroz, ele é cruel, e ele envolve essa coalizão de 10 reis e a queda de 3 reis diante do anticristo. Ele é diferente de todos os demais. Então é algo assim. Nós depois, quando lemos Apocalipse, e leremos depois os ensinos sobre o anticristo, nos escritos de Paulo e de João, nós veremos que ele será um grande governante. O apóstolo Paulo fala dele se levantando e governando, inclusive, a partir do templo de Jerusalém, exigindo adoração. Então, é assim que Daniel pinta o quadro. Existe um hiato, nesse sonho de Daniel existe um hiato. Tem um hiato entre o terceiro animal e esse último que nós não conseguimos encaixar em nenhum império da história. A gente consegue colocar aquele tempo nesse ato, que é o tempo da igreja, que é o tempo que a igreja, o Império Romano, a gente sabe que foi um instrumento que Deus usou para que o Senhor viesse, a igreja... O que existe entre um império e outro, o texto não fala. O que existe entre o aparecimento de um animal e outro? O que existe entre um e outro? Nós cremos que é a nossa época. A nossa época não se encaixa em nenhum animal desses. A nossa época, a geração que nós nascemos, não se encaixa em nenhum desses animais. Graças a Deus. Né? Não se encaixa. Mas haverá um tempo em que um outro animal, um quarto animal vai se levantar. Agora, alguns dizem que é o seguinte, olha, é o Império Romano. Né? Ali na visão da Graciete. É o Império Romano, mas é o Império Romano redivivo. Ou seja,
o Império Romano, que já foi obliterado, né, que já caiu, ele vai se levantar de novo. Tem gente que fala isso. Falam que é o Império Romano redivivo. Mas eu acho que isso aí eu não sei, acho que não tem muitos elementos para provar isso. Que é o Império Romano redivivo. Alguns dizem, não, é o Império Romano redivivo. Por causa da estátua. A estátua, o Império Romano na estátua, tem as pernas de ferro. E os pés têm ferro. Então falam, é o Império Romano redivivo, que é de ferro, mas só que um pouco mais enfraquecido, porque vai ter barro também. Ele fala, tá vendo? Como tinha ferro no Império Romano, no pé também tem Império Romano. No pé também tem ferro, então também é Império Romano. Só que é Império Romano mais fraco um pouquinho, né? Fraco no sentido de que vai ser destruído com facilidade. Mas é ainda ferro. Aí é o Império Romano que renasce das cinzas. Mas enfim, uma coisa podemos ter certeza. Quando o Senhor voltar, o mundo vai estar um caos completo. Total. E os santos estarão sofrendo de forma cruel e atroz quando o Senhor voltar. A volta do Senhor não vai ter ninguém cantando hino e feliz, contente. Não. Quando o Senhor voltar, o povo de Deus estará desesperado, em pânico. E o mundo vai estar de pernas para o ar. Vai ser um império terrível que vai dominar o mundo todo, com valores absolutamente anti-Deus, com uma crueldade fora do comum, com uma idolatria jamais vista, a adoração de um homem, como jamais vista, algo terrível, e os santos sendo perseguidos. Quando o Senhor voltar, ele vai voltar para um mundo bem, bem devastado, por todo tipo de miséria. Mas é isso. Mas é aquela história, né? Piora bastante, para depois melhorar de um jeito. Imagina, quando o Senhor volta, ele dá o reino para quem? Para os perseguidos. Aqueles que estavam fugindo, desesperados, sendo mortos, agora vão reinar. Então, ou seja, piora, aí depois melhora. Mas é isso, essa é a expectativa nossa. Na semana que vem, nós vamos ler alguns textos sobre o anticristo, para vocês conhecerem bem o anticristo. Tá? E vai falar assim, eu conheço esse cara. Não. Vocês vão ver detalhes sobre ele. Tá? Porque assim, o anticristo supremo, ele tem essas marcas todas. Mas João fala que tem muito anticristinho que já saiu por aí. Que são meio que filhotinhos dele, que saem por aí. Então qualquer semelhança não é mera coincidência não. Tem muito anticristinho espalhado por aí. Tá? Nós vamos conhecer o protótipo, vamos conhecer o maioral, para que possamos identificar os seus servos, que ainda existem já hoje, e os seus imitadores, que existem já hoje também. Tá bom? Vamos agradecer a Deus, né, pela nossa esperança. Senhor Deus, muito obrigado, porque essa visão de Daniel é tão instrutiva, nos mostra tantas coisas interessantes. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, para que tudo isso que vemos na profecia bíblica nos dê paz no coração, ao saber que o Senhor controla todas as coisas, que o Senhor é dono de tudo e dirige a história conforme o Senhor quer. Muito obrigado por isso. Queremos pedir que o mal que hoje nos cerca, que o Senhor se apresse, fazendo com que essas coisas todas avancem depressa na história, para que o seu reino venha e nós desfrutemos de uma justiça sem fim por toda a eternidade. Nós pedimos essas bênçãos e pedimos que o Senhor nos despeça em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém.